Olá, gente, tudo bem? Vindo para mais um exercício de equilíbrio de corpo rígido no espaço. Nós temos esse caso aqui, ó. O que está pedindo? Se o parafuso em O pode ser considerado um engaste, calcule as componentes das reações de força e momento em cada eixo no ponto O. Então é o seguinte, uma das coisas que a gente pode fazer em qualquer problema de estática é transladar a origem para um lugar que seja mais sensato matematicamente. E a gente viu nas outras aulas, lá em equilíbrio no plano, onde a gente tinha só x e y, que a origem, né, o melhor ponto para a gente colocar a origem é em cima de um dos apoios. Se o nosso apoio aqui, o nosso engaste, é o ponto O aqui nesse parafuso, a gente pode tirar a origem aqui que está nesse pontinho da dobra dessa peça aqui e levar lá para o ponto O, tá? Porque antes aqui, ó, o Y está passando aqui, o X está passando aqui, o Z também, mas uma nova sugestão melhor de origem seria o ponto O. Como nós já temos uma nova origem, o que vai acontecer com o engaste? O engaste está parado ali como uma peça soldada, isso que é um engaste. Quer dizer que isso não vai nem se mover, não tem possibilidade de movimentação para nenhum eixo. Isso quer dizer que é o nosso apoio mais complexo que existe. Ou seja, tem uma reação força no eixo Y, tem uma reação força no eixo Z, tem uma reação força no eixo X. Então a gente pode chamar isso aqui de RY. Só deixa eu confirmar aqui se foi isso que eu chamei. Isso. RY, RZ e Rx. Isso eu estou falando de força. Só que como é um engaste, qualquer tentativa de girar isso aqui gera uma reação de momento, tá? Que a gente vai chamar de momento de reação MZ, momento de reação MY e momento de reação MX. Então, vejam que a gente tem 6 incógnitas. Né? É o tipo de apoio mais complexo possível. Porque cada eixo vai ter uma reação M, então vai ter MX, MY e MZ, e cada eixo também vai ter uma reação força. Tá? Então, as reações forças estão representadas pela setinha vetorial, e as reações momento estão representadas pela setinha curvada aqui. Tá? Vejam também que eu não me preocupei em analisar para onde essas reações estão indo. Eu coloquei todas as reações positivas. Ó. Todos os momentos querem girar os seus eixos anti-horário e todas as forças estão indo ou para frente ou para cima. Ou seja, todas as reações consideradas positivas, todos os momentos considerados positivos. A partir daí nós temos o seguinte, ó, tem esses dois cabos aqui, um com uma força de 2,4 kN, outro com uma força de 1,6 kN. Então, forças conhecidas. Né? Nenhuma dessas duas forças poderiam ser incógnitas, porque aí eu teria mais do que 6 incógnitas e eu ficaria com um problema indeterminado aqui. Como eu tenho 6 incógnitas apenas, eu consigo resolver isso. Mas para isso, a gente vai ter que decompor essas forças, tá? Em um ou mais eixos. Nesse caso aqui, ó, a força de 2,4 ela está ao mesmo tempo com uma componente em Y e com uma componente Z. Então, ó, FZ, FY. O que é FY aqui? Ó? Já que esse ângulo aqui é 30, por semelhança, esse é 30. Então, 2,4 cosseno de 30 é essa força em Y.
E 2,4 seno de 30 é essa força no eixo Z. Decompondo o 1,6, tem 1,6 cosseno de 50 em x e 1,6 seno de 50 em y indo para trás da tela, ou seja, negativo. Agora eu fiquei, depois disso decomposto, com 4 forças conhecidas e 6 incógnitas, sendo que 3 dessas incógnitas são forças de reação. Baseado nisso, eu vou para a resolução, tá? Então aqui, por exemplo, a hora que eu fizer o total do momento em x C0, lá para ir para a equação, total do momento em x igual a zero, aquele momento de reação mx está aqui, tá? E quem são as forças que têm braço de alavanca, que tem braço de alavanca no eixo x, que tentam, literalmente, girar esse eixo x, A gente está analisando o x, As possíveis forças aqui que podem girar x, vão ser forças em y, então o 2,4 cosseno de 30, que é essa aqui, essa consegue tentar girar x, E o que mais aqui? Tentando girar o eixo x, essa componente y da força do 1,6. Levando isso para o próximo desenho, então, essa componente que está em y da força de 1,6 tem um braço de alavanca. A menor distância dessa linha de ação, dessa 1,6y aqui, 1,6 seno de 50, a menor distância até o eixo x é 150 mm mais 200 mm. Passando isso para metros, eu fico com 350 mm ou 0,35 metros. Então, eu vou ficar com 1,6 seno de 50 vezes 0,350. Tá? Então tá aqui, 1,6 seno de 50 vezes 0,35. Por que isso está negativo? Porque isso quer fazer esse movimento. Eu uso a palavra quer fazer o momento, por quê? Porque isso tudo está parado, não vai sair girando. Então, por isso que eu digo que essa força quer girar o eixo, ela não vai. Então, 1,6 seno de 50 é essa força dessa setinha aqui que eu fiz em cima agora. Tá? 1,6 seno de 50, multiplicou o seu braço de alavanca e tentou girar no sentido horário. Por isso o negativo, que eu vou fazer um círculozinho aqui agora. A outra força que tenta girar o eixo x aqui é a componente y da força de 2,4. Essa aqui. Essa força é 2,4 cosseno de 30. 2,4 cosseno de 30. Qual é o seu braço de alavanca? A menor distância até o eixo x. 0,15. Por que isso está positivo? Porque essa força quer fazer isso com o eixo x. Um momento, um torque no sentido anti-horário, portanto, mais 2,4. Como isso aqui tudo é força conhecida, é só encontrar mx. Por que mx ficou positivo aqui? Porque eu considerei mx como positivo lá pela nossa regrinha. Então, eu encontrei aqui que mx é menos 0,11 kN vezes metro. Esse negativo implica em que? Eu considerei inicialmente aqui mx como um torque anti-horário, portanto positivo. Esse negativo que deu lá no resultado significa que na prática, lá na física desse problema, na prática mesmo, esse torque reativo está tentando fazer isso, no sentido, na verdade, horário. Então é aquela regra, considera positivo. Se der sinal oposto a isso, ou seja, negativo, quer dizer que na prática
era um momento ou uma força oposta ao que tu imaginou, tá? Em termos de sentido. Agora vamos analisar o momento em y, ou seja, as forças que tendem a girar o eixo y, horário ou anti-horário, tá? Aqui eu fiz, por exemplo, no sentido horário uma setinha. Vamos ver que forças tendem a girar o eixo y, horário ou anti-horário. Já começa aqui com essa componente x da força de 1,6, ou seja, essa setinha aqui significa 1,6 cosseno de 50 e tem um braço de alavanca de 200 mais 150 milímetros até o eixo y, ou seja, 1,6 cosseno de 50 vai multiplicar 0,35. Então aqui, ó, 1,6 cosseno de 50 vai multiplicar 0,35. Por que não tem mais nenhum torque no eixo y? Ó, por quê? Agora vamos olhar para a força de 2,4. Uma das componentes dessa força de 2,4 é paralela a y, portanto não tem torque em y. A outra componente que vai para baixo aqui, ó, ela lá em cima, ela cruza com o eixo y. Uma força que cruza com o eixo no espaço não tem torque nesse eixo. Por isso, só essa força de 1,6 cosseno aqui é que tem torque em y. Então, é só reagrupar a equação aqui, né? Chegar ao resultado dessa multiplicação para achar menos 0,36 kN vezes metro. De novo, ó, eu vou lá e considero um torque, né? Ó, momento y, anti-horário, portanto positivo, deu negativo, quer dizer que era o oposto do que eu imaginei. Então ele está tentando fazer essa setinha aqui, ó, horário em relação a y. Agora eu vou para os momentos em z, ou seja, as forças que vão tentar fazer isso aqui, ó, girar o eixo z, horário ou anti-horário. Aqui eu fiz uma setinha de momento anti-horário, né? Então, ó, só tem, de novo, uma força tentando girar o eixo z, que é justamente, ó, vamos analisar uma por uma aqui. Esse desenho já está um pouco cheio de rabisco, mas vamos lá. Ó. Se eu pegar essa componente y da força de 2,4, ela passa justamente em cima do eixo y. Se eu pegar a componente z da 2,4, ela é paralela. Então, esses dois critérios zeram o momento no eixo. Se eu pegar a força Fx da força de 1,6, a componente x da força de 1,6, ela cruza lá com o eixo z, então não tem torque. Então, quem vai tentar ter torque aqui em relação ao eixo z? Só essa componente y da força de 1,6. Essa componente é 1,6 seno de 50 e tem braço de alavanca de 200 milímetros. Menor distância dessa linha de ação até o eixo z. E isso aqui, esse 1,6 seno de 50, aqui ó, 1,6 seno de 50, com um braço de alavanca de 0,2, está tentando girar isso aqui no sentido horário, o eixo z. Portanto, assumiu sinal negativo. Então, o resultado final aqui, como isso vai para o outro lado da equação, fica 0,24 positivo. Tá? Então, era isso que a gente imaginou lá no começo. E agora é só pegar as forças em x, y e z, ou seja, 1,6 cosseno de 50 para frente em x. Está aqui. É a única força em x do problema. Total das forças em y igual a zero. Então, ó, RY mais. O que tem mais em y? 2,4 cosseno de 30. E o 1,6 para trás, entrando na tela, portanto negativo,
menos 1.6 seno de 50. Total das forças em Z aqui, tem esse 2.4 seno de 30, indo para baixo. E mais que? Mais nada em Z, tá? Só que aqui eu assumi o sinal errado, ó. Eu coloquei positivo 2.4 seno de 30 e tá para baixo, então isso aqui na verdade é negativo e vai para o outro lado positivo. A resposta continua sendo 1.2, mas é mais 1.2 kN. Beleza, gente? Qualquer coisa a gente tira dúvida aí no nosso próximo encontro. Valeu!